Para muita gente, carro é apenas um meio de transporte, mas para nós, Gearheads, é identidade, é paixão, e cada carro carrega uma história única. E eu, Fernando, estou aqui para compartilhar essas histórias com vocês. Está no ar o Papo de Gearhead, o podcast dos apaixonados por carro. E o episódio de hoje é muito especial. Temos aqui o grande campeão da Porsche Cup 2025, Silvio Morestoni. Olá, Fernando. Olá a todos do Papo de Gearhead. É um prazer enorme estar aqui. A nossa paixão é carros e a gente vai trazer todo tipo de informação aí. Não tem blindagem em pergunta. Eu e o Tito, a gente está aqui para responder o que vier. E junto com o Silvio temos aqui o Tito Morestoni, que é o instrutor do Silvio. Seja muito bem-vindo, Tito. Obrigado, Fernando. Obrigado por estar assistindo a gente aqui. É um prazer estar aqui falando contigo. Então tá, vamos lá. Silvio, como é que começou a tua história com carros, cara? Sempre gostou de carros ou é alguma coisa que veio depois de uma certa idade? Então, é uma paixão que vinha desde criança, né? Eu acho que quem gosta de carro sempre. Infelizmente, o sonho de entrar no automobilismo foi tardio, né? Mas não tardio o suficiente para que a gente fosse competitivo, né? E eu quis aproveitar essa oportunidade de entrar, que na verdade é uma realização de um sonho, né? Quem gosta de carro sabe que qualquer oportunidade que a gente tiver de poder entrar, seja num kart indoor, numa pista ou descendo o morro com um carrinho de rolemã, a gente tá dentro, né? E então começou pela paixão mesmo, assistindo corridas desde jovem. Sempre tive o sonho de poder correr de forma profissional. Eu, como amador, eu comecei a fazer track day em 2011. Tive alguns convites, dois convites que foram realizados em 2012 e 2016 pela Porsche Cup, porque eu participava dos track days da Porsche, era rápido, vencia as etapas, então eles queriam que eu corresse, mas a conjuntura da época, tanto financeira como profissional, não permitiam, né, entrar no automobilismo, e eles nunca esqueceram de mim, me chamaram novamente, e aí eu disse, ou eu vou agora ou não vou mais, né? Então decidi entrar, e por mais que fosse tarde, ao menos eu decidi entrar de cabeça, né? Entrar para ser competitivo, para ser rápido, me escorar de pessoas que pudessem me auxiliar nesse caminho. Exemplo do Tito, que está aqui do meu lado, que é um piloto muito mais experiente, né? Já participou de várias categorias do automobilismo nacional, chegando na Stock Car, e hoje ele está aí como o meu verdadeiro coach, orientador, instrutor, né? Acompanhando sempre no rádio, sofrendo e tendo as glórias do automobilismo também. Que é extremamente importante, né? Porque tu, como é piloto, tá dentro do carro lá, tu tem que estar ligado totalmente na corrida, né? E os dados e muitas informações quem tá fora tá te passando e ajudando a dar munições para ter um desempenho cada vez melhor, né? Com certeza. Na verdade, um dia que a gente tem 1h30 de pista, né? 1h30 de box aberto, um dia inteiro, normalmente 2 baterias, a gente fica 30 minutos em cada bateria, 35 minutos na pista, e o restante do dia é análise. Então é eu, o Tito, o engenheiro, o Jeff, que também acompanha como chefe de equipe os nossos trabalhos. A gente passa reunido, analisando vídeos on-board, dados de telemetria. O Tito talvez pode dizer, porque ele fez um curso do Seegers, que é um profissional da Porsche, a quantidade de parâmetros que nós temos para fazer a análise, o que é muito diferente, inclusive, da tua época, né, Tito? Porque hoje eu acho que a gente tem mais de 100 dados à disposição por fração de segundo, né, para analisar o melhor desempenho do carro. O Tito é de uma época mais raiz, né, Tito? Nossa, quando eu andava na Light, a nossa telemetria não tinha nem sensor do freio. E imagine o Opala, não tinha nada. Não tinha nada. Era o ouvido e no bigode, né? Era ouvido e feeling e segue o baile. E hoje na Porsche tu tem sensor de temperatura do pneu, pressão do pneu, sensor de rotação do carro, tem todo tipo de informação que tu souber cruzar, tu consegue identificar como o carro está se comportando juntamente com a pilotagem dele. Naquele curso do Seegers ali, ele passou tanto cálculo para te achar, chamam de canais matemáticos, né? Que, cara, chegava a hora que caiu o disjuntor. É tanta informação para quem não era acostumado. Sim. Que, cara, não é possível que tem tantos parâmetros assim que tu pode buscar para conseguir polir uma pilotagem. É absurdo, é absurdo. E falando de automobilismo profissional, é o pelinho do pelinho, né?
vocês na Porsche ali acompanham, cara, anda todo mundo mesmo segundo ali nas categorias, né? Então esse pelinho, qualquer coisinha que achar que conseguir acertar ali, tanto no acerto do carro quanto na pilotagem, faz a diferença de ser campeão ou ser um quinto, um décimo. A gente deixou de ser muito rápido, Fernando, esse ano, principalmente no começo do ano, que a gente achava que era mais um período de adaptação ao carro, mas na verdade a gente detectou mais para o final da temporada já que o nosso carro estava com um problema no giroscópio. O giroscópio, ele capta informações do acelerômetro das rodas, dizendo de que forma o ABS e o controle de tração devem se comportar. E isso gerava dentro do programa de telemetria uma espécie de coração num mapa de força G. Então, esse coração, o formato normal é um U, o coração é um formato invertido. Sim. E, na verdade, o nosso giroscópio ele estava invertido. Esse dado, se a gente soubesse no começo da temporada, a gente tinha detectado na hora só com o dado de telemetria. Mas nem a própria engenharia da Porsche conseguiu detectar, porque às vezes é uma reclamação normal do piloto. Tá dando muito pé na saída de curva, então o carro desgarra. Você está freando o ABS, a gente usa ele num nível muito baixo para ele ser mais eficiente. Então ele fica no nível mínimo. Só que o carro, na freada, ele começa a deslocar para a direita ou para a esquerda. Quando, na verdade, tu freia, ele tem que vir reto. Sim. Que é um ABS de altíssimo desempenho, não é um ABS de rua, né? Ele trava o mínimo possível para tu ter o maior limite de frenagem. Então, era um dado que tinha lá disponível e ninguém encontrou. E no final do campeonato a gente descobriu, tanto é que o nosso desempenho saltou bastante, porque o carro ele tinha uma reação que, por exemplo, quando eu dava pé, eu acelerava, é como se o carro desgarrasse, saísse de traseira. E para essas categorias de GT, tem muita gente que olha, quem está acompanhando aqui, até para ter essa compreensão, um carro de GT desgarrou, saiu de traseira, perdeu tempo. Sim, perdeu tempo. Não tem aquele negócio, saiu de traseira, veio bonito de lado, ganhou tempo. Não, exatamente. Isso não existe, você perdeu tempo. Então a gente tinha esse efeito repetitivo, que pela falta de experiência também com o carro, a gente imaginava ser normal, e tu controlava isso no pedal de acelerador. Então você é como se tivesse que usar o controle de tração no próprio pé. Então você fazia uma aceleração progressiva um pouco mais lenta. Então a gente estava perdendo 1/10 de segundo na aceleração e 1/10 de segundo na frenagem. Você posicionar o teu carro 1 metro à direita ou à esquerda numa frenagem que você tem que ter um caminho certo a percorrer, aquilo estava gerando prejuízo para a gente. Não eram todas as freadas, não eram todas as acelerações, mas era um prejuízo que a gente carregou durante a temporada inteira. E mesmo assim ainda conseguimos chegar no final e ser campeão. Né? Então, esse tipo de dado é o dado que aparece. Então, tu imagina 100 dados por fração de segundo que tu pode combinar de várias formas. Sabe, engenheiro de obra pronta? É fácil chegar no final e dizer, tinha um U e tinha um coração. A gente descobriu depois, mas... Não, faz parte, é aprendizado, né? Tu me corta que eu falo demais, tá, Fernando? Tranquilo, tudo certo. Teve alguém que te incentivou a gostar de carro, a gostar de automobilismo? Na verdade, não diretamente, né? Não teve. Eu acho que os meus irmãos, eles sempre gostaram muito. Os meus irmãos sempre gostaram muito de ver corrida, acompanhar automobilismo. Eu lembro que eu tinha a recordação que eu tenho com 4, 5 anos de idade, né? Isso faz bastante tempo, a minha família já assinava 4 Rodas. Então, a 4 Rodas era aquela revista do mês, né? Que estava lá com a gente. Inclusive, nós temos aí exemplares guardados aí dos anos 80, 90 ainda. De vez em quando vale a pena abrir e dar uma olhadinha, né? no que era o automobilismo e os carros em geral naquela época, né? Era uma época que não tinha internet, né? Eu também... A minha família tinha um tio meu que tinha garagem de carro, daí também assinava 4 Rodas, aquela outra Motor Show, acho que era. E assinava umas revistas também de arrancada, que ele gostava de arrancada, na época Full Power e tal.
E era o jeito que tinha de se abastecer de informações, né? Porque não tinha internet, né? E logo depois veio a internet, mas também não era algo tão acessível como é hoje, né? Então a revista era onde a gente se baseava mesmo, né? Até depois disso eu comecei a trabalhar com carro e eu lembro, pra gente ter a FIP dos carros, era no final da 4 rodas, que tinha FIP, tu tinha que ir lá, né? Na tabelinha lá, Volkswagen, Gol, pra saber quanto é que valia o Gol 2001, né? E é assim que funcionava, né? É uma época legal. E como é que foi o teu primeiro contato com o automobilismo? Foi nessas etapas da Porsche ali que tu falou? Então, é um campeonato amador da Porsche, né? Hoje a Porsche Brasil, né? A Stuttgart, na verdade, que é o concessionário, inclusive, que nós temos aqui em Blumenau, foi o idealizador do Porsche Club Brasil. O Porsche Club Brasil é o maior clube de Porsche do planeta. Caramba, que legal. E ele serve como referência para os outros Porsche Clubes que tem espalhados no mundo como uma referência de sucesso. Porque o Porsche Clube Brasil idealizou as competições de Flying Lap, que basicamente são competições de qualificação, qualifying. Não existe corridas, né? Então existem baterias de treino e provas de velocidade. É claro que carro de rua tu não vai meter num grid de largada que o prejuízo com acidente, né, seria gigantesco. Eu acho que ninguém estaria disposto a fazer isso também. Mas para a volta de qualificação, assim, voltas rápidas, ele sempre foi muito efetivo. Então é um campeonato que une todos os Porsches de rua. Então é tudo categorizado. Com uma estrutura que só a Stuttgart sabe realmente proporcionar para quem participa, porque eles têm uma estrutura de hospitalidade, serviço de mecânica, pneu, tudo que tu precisar para um evento de track day eles têm disponível. Então é muito fácil você aderir, ir lá e treinar. Fora que todo o treinamento que é feito por eles lá é acompanhado por pilotos profissionais. Então, você tem a opção de ficar andando com o piloto, tirar dúvidas com eles, participar. Todos os pilotos da estrutura da própria Porsche. Então, tem pilotos profissionais que correm no automobilismo real e que estão lá para te dar instrução para que você saiba fazer o uso efetivo que essas máquinas têm para dispor no autódromo. Cara, é muito legal, né? Porque pega carros que nem Porsche, e tem desde dos mais básicos, que na verdade não existe nenhum Porsche básico, mas tem até os super esportivos, que tu também tem um exemplar, né? E, cara, se o cara não tem uma noção de pilotagem para fazer uma caca na rua aí, é 2 toques, né? Com certeza. E querendo ou não, esse clube aí que a Porsche faz, acaba até passando uma segurança maior pro proprietário de Porsche, né? Com certeza. Para saber usar o carro de uma forma correta e não fazer nada errado na rua, né? E o lugar de acelerar é no autódromo, não tem, né? Então, proporciona o dono poder usar da forma certa, né? E eu acho que esse é um problema da nossa região. A nossa região é uma região muito séria, muito organizada. E eu acho que por isso que a gente não tem tantos episódios ou não tem episódios a mais de problema de acidentes de automóveis, porque o pessoal aqui ama automobilismo. Ama carro, ama automobilismo. A gente está aqui por isso, né? Sim. Justamente por essa paixão. Mas falta um autódromo aqui para nós. Sim. As autoridades públicas, se soubessem da importância, inclusive para conscientização no trânsito, conscientiza o condutor, porque todo mundo gosta de dar uma acelerada. Sim. Aqui não adianta a gente ter hipocrisia de dizer, o cara não acelera, tu não vê gente acelerando na rua. Sim, a gente vê. Quem gosta de carro gosta de dar uma acelerada, mas tudo com seu limite. E se você tem um local para poder extravasar isso, é a melhor coisa que tem. É que nem academia. É isso aí. Se o cara não tem academia, imagina Blumenau sem academia hoje em dia. O que esse pessoal ia fazer? Flexão na rua? Apoio? É uma vontade que você tem de estar participando disso. Então, realmente, a gente é muito carente. Estamos torcendo aí para que Camboriú realmente idealize esse projeto de autódromo. Se eles não fizerem, eu sei que a iniciativa privada já está se mobilizando, né, para construir um autódromo aqui de forma local e que a gente possa ter também outras categorias vindo aqui para perto de nós, né, para que a gente possa se aproximar cada vez mais do que a gente tanto gosta. Bem nessa. Eu ainda peguei algumas vezes que eu fui pro AIC, né? Que era ali em Curitiba, que ainda era mais perto e era uma estrutura fantástica, né?
E hoje a gente, cara, vamos pegar aí autódromo de ponta para tu ver categorias legais, ou é Velopark ou Interlagos, aqui para nós, né? Saiu Chapecó, né? Tá saindo tá Chapecó, saindo mas para quem nos escuta aqui, quem tá em Blumenau, Balneário... É mais fácil ir para Velopark e Interlagos do que para Chapecó. É isso aí. E é uma pena, né? Tanto de carro quanto de avião, né? Porque a gente tem que ir para Floripa para pegar voo para Chapecó. Nós aqui, aí falando Blumenau, Jaraguá do Sul, Joinville, Itajaí, Florianópolis, Balneário Camboriú, Itapema, a gente tem uma potência regional muito forte que tenha em Chapecó. Sim. Mas como é que a gente ficou para trás? Exatamente. Nisso, né? É falta de organização, é falta de interesse. Né? A autoridade pública normalmente que tem que dar esse primeiro passo, né? E a Speedway ali, por mais que é pequena, mas a gente já vê, cara, o calendário cheio. Se tu olhar agora, todo final de semana tem evento, o ano inteiro. Então, isso que ali é bem reduzido, né? Uma pista de kart, que daí o pessoal, tu também já pilotou várias vezes lá, ganhou o final do ano ainda o desafio lá, né? Mas é totalmente travado, é um negócio, o pessoal que tem a vontade, ainda que tem a Speedway, né, para dar um acelero, mas ainda é muito limitado, né? Imagina no autódromo quanta oportunidade ia ter, né, para o pessoal que gosta de acelerar, né? De track day, enfim, o próprio Porsche Club. Cara, quanto Porsche tem aqui na região? Sim. Pega ali a região de Balneário, Floripa, Blumenau, para fazer um evento de Porsche Club aqui, né? Tendo um autódromo em Camboriú. Sim, não, mas sem dúvida ia encher, e não só encher, porque encher com nós aqui locais. A gente iria atrair muito turismo para cá. Com certeza. Porque todo mundo fala com qualquer pessoa que tu conhece de São Paulo, Goiânia, Brasília, onde tem autódromos, por exemplo, conhecidos. Se tu falar para eles que tem um autódromo aqui, vamos descer lá para a região lá do Vale do Itajaí e já vai ficar no litoral, vai conhecer a nossa região germânica aqui, que é um ponto temos pontos turísticos aqui que não tem em outro lugar no país. Exatamente. Né? E é muito mal aproveitado. Eu acho que falta um pouco de visão realmente para que se exista um investimento nesse sentido. Sim. E Silvio, falando agora de Porsche Cup, né, cara, o que fez tu escolher a Porsche Cup para pilotar? O que a categoria te conquistou? Qual que foram os atributos ali? É a categoria mais segura, mais estável e mais equilibrada do automobilismo aqui na América Latina. Não tem nada que funcione com um equilíbrio e uma segurança tão grande como a Porsche Cup. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Quem que não gosta de Cascavel? Aqui eu tenho um fã aqui do autódromo de Cascavel do meu lado, mas... Por exemplo, o Cascavel não passa numa avaliação de segurança da Porsche Cup. É como a gente tem as NRs de segurança, né, do trabalho, né, existe para o automobilismo. A exemplo da MotoGP. Goiânia vai receber MotoGP esse ano, por quê? Porque ela aumentou o nível de segurança do autódromo, porque ela não poderia receber. Ela não tem uma homologação da FIA suficiente para receber, por exemplo, uma MotoGP, uma Fórmula 1, uma WEC, alguma coisa nesse sentido, que hoje só Interlagos tem. Goiânia agora está se habilitando. Legal. E o automobilismo ele tem que começar pela segurança, né? Porque, querendo ou não, é risco, né? Sim, com certeza. Não tem que fazer. Hoje, independente da categoria, mas tem um risco envolvido. Né? A gente teve um evento da Stock Car agora foi em Campo Grande, se eu não me engano, foi Campo Grande que teve aquele acidente grave com um piloto em que o carro ficou em manobra de T, né, que a gente fala, né? Sim. Ele ficou virado, foi horrível o acidente, saiu por fora, bateu no meio e ali deu para ver que a estrutura dos carros da Stock Car, por exemplo, não é boa. Né? Coisa que todo mundo já sabia, não é surpresa para ninguém. Cuiabá. Autódromo novo. Aliás, um autódromo, quem foi para lá, quem conheceu... Eu não fui, mas a referência que eu tive deles é que não existe nada parecido com aquilo. Ou seja, Cuiabá também fazendo um investimento gigantesco. E hoje em dia o autódromo é um grande negócio. Claro. Porque o que a pessoa faz? O autódromo não pode ser só para corrida. Ele vira centro de eventos, vira área para shows. Né? Tu tem que fazer aquele negócio circular em torno de várias
várias outras coisas e não só do automobilismo. Se usa para automobilismo, mas se usa para outras atividades também. Imagina o uso que não teria um negócio desse aqui. Meu Deus, tá Né? Então lá eles realmente fizeram. Imagina, Cuiabá. É. Não, Cuiabá. doideira, né? E aí, Santa Catarina... Preparado para corrida noturna. Eles foram atrás de equipamento eles disseram assim, equipamento para iluminação de autódromo. Onde é que tem o melhor do mundo? É Abu Dhabi, é Bahrein. Vamos para o Bahrein. Os caras foram para lá para ver qual que era o melhor equipamento de iluminação, o porquê e tal, para instalar no autódromo. Que massa. É porque ela é muito quente, né? Pra fazer uma corrida noturna ajuda, né? É. Até pro carro ter um desenvolvimento melhor, né? Tudo feio, cara. Não, é um negócio que não me entra na cabeça, porque se a gente for ver, agora que Paraná perdeu Curitiba, mas tinha Curitiba, Londrina, Cascavel, né? A Rio Grande do Sul tem 4 autódromos e aqui nenhum, né, cara? Não dá pra Chapecó entender. vai sair agora. Agora que o Chapecó vai sair. Só exato. que a nossa faixa litorânea aqui, que é o ponto de chegada, né? Então, É onde tá já o pico do PIB, né? Isso. Do estado, né? digamos assim, se fosse para estrategicamente, assim, sem pensar muito, colocar um autódromo ali naquela região de Porto Belo, entre Porto Belo e Itapema. É isso aí. Né? Tem espaço, tem área lá, tá entre 2 aeroportos, tá no meio de um monte de ponto turístico, né? Vários pontos de investimento. O investimento hoje, onde existe mais valorização imobiliária no país é Porto Belo. Não é nem Balneário Camboriú. Sim. Balneário Camboriú acabou, não tem mais o que fazer. Sim. Eles estão fazendo um milagre lá quando sai uma torre, mas não tem mais potencial construtivo como tinha no passado. E isso acaba, obviamente, deslocando ali para o lado. Itapema também está argolado. Sim. E Porto Belo está com muito espaço. Os investimentos que têm sido feitos ali são gigantescos. Tem um aeroporto executivo ali do lado também, Sim. que ajuda para fazer esse traslado de quem vem de fora. Mais os 2 aeroportos internacionais. É o local, né? É o Sim. local para fazer. Tomara. E eu sei que tem gente com o olho aberto. Eu estou falando porque eu já escutei e já estou por dentro aí que se não saiu de Camboriú, vai ter... A iniciativa privada deve fazer. Que maravilha, tomara. Quando eu tive a ideia de montar o podcast, uma das coisas que me motivou a justamente montar é pensando em até ter o autódromo de Camboriú, dar um tempo para conseguir uma relevância, um alcance legal e conseguir estar cobrindo as corridas que futuramente terão lá, né? Então, tomara que saia do papel de uma vez. E, cara, como é que começou a parceria com o Tito? Como é que deu esse start aí? Então, o Tito é meu primo, então a gente, digamos, desde que ele nasceu eu existo, né? Então a gente teve sempre uma relação muito próxima, uma relação de amizade. O Tito não é porque é meu primo, porque está aqui, mas é um cara muito gente boa. Então eu sabia e conhecia as habilidades dele no automobilismo, sabia que ele tinha bastante experiência e principalmente experiência de vida no automobilismo, que isso não muda, né? Pode Sim, mudar exato. dados, telemetria, mas a experiência que ele tem em lidar não só com os problemas técnicos, que ele também tem habilidade para isso, mas os problemas de dia a dia de autódromo, né? Que aparece, né? Tudo tem problema, né? Seja problema de relacionamento, estado mental para quando vai na corrida, estratégia para dizer o que fazer, uma piadinha antes de entrar no grid, né? Para dar uma relaxada, né? Daquela relaxada antes. É o cara que fica no rádio comigo, então é o cara que eu tenho que ter muita confiança nele, né? E isso facilita muito. Te dá bastante tranquilidade. Como é o exemplo do tênis, né? O tênis eu acho que é onde a gente vê de forma mais clara quando o cara perde o feeling, ele se desconcentra e destrói o jogo dele. Automobilismo é a mesma coisa. Se tu começar a perder a concentração, tu vai perdendo sucessivamente ali, né? Às vezes uma confusão que dá no meio do caminho, às vezes assim, ó, Silvio, deu a confusão aqui e tal, ó, te posiciona, vai para cima. Entra no rádio, ó, tá rápido, tá legal, o cara da frente tá assim, o cara de trás tá de tal forma. Ó, tais em condição de atacar, vai. Sim. Sabe, aquele feeling, quando tem um problema, tu pergunta, tu tens uma resposta. Então é o cara que tá te passando informação e te tá... Na verdade, assim, às vezes não tem que dar tranquilidade para quem tá pilotando. Quem tá pilotando tem que saber que tá no meio de uma turbulência. Né? O automobilismo é isso, é adrenalina, né? Então, o cara não pode chegar lá e reclamar que tá nervoso. Né? Todo mundo tem um pouquinho de frio na barriga, isso é normal,
Mas é aquele negócio, tá na chuva é para se molhar, né? Tem que achar conforto no desconforto, né? É isso aí. E Tito, como é que é sair de piloto para coach, para instrutor? Ó, falando francamente, é bem mais difícil, tá? Que eu acho que eu já falei contigo isso, né, Silvio? Que eu sempre fui acostumado atrás do volante. E quando ele tá dentro do carro, eu tento mentalizar a corrida. Mentalmente eu tô dentro do carro com ele. E daí, só por isso eu já tô sofrendo junto, né? Sim. Daí fora toda a preocupação de prestar atenção nele. Então, há um desgaste mental bem grande. E pensando se tá tudo certo, como é que tá o estado do pneu, como é que tá a cabeça dele, se tá tudo certo. Que, como falou ali, né? Tem confusão, dá um monte de problema. Daí, às vezes, um medo que... A gente já conversou sobre isso, né, Silvio? Que, por exemplo, deu uma situação que gerou um desconforto para ele. E isso se torna uma bola de neve, que dele erra numa curva, dessa curva fica marcando na cabeça dele e vai respingando e respingando, jogando para frente. Quando vê, não está acertando uma volta direito, ele está inconstante. Daí tem todo esse tipo de preocupação e como saber passar isso para ele também. E como a gente sofreu com isso em razão do giroscópio. Por exemplo, a curva Portimão? A2 de Portimão, que era uma curva que tu saía numa marcha baixa, uma curva bem fechada, um ângulo de 90 graus, e tu tinha que dar muito volante e começar a dar o pé. E aquela curva, eu acho que era ela e a Portimão. Para mim, a Portimão essa era na pior. aceleração, ou seja, Sim. era o controle de tração, que ele entendia que as rodas estavam invertidas. Então imagina que eu estou virando para cá, ele quer corrigir uma coisa, ele faz o contrário, ou seja, Sim. o carro Sim. atravessava completamente. E na Portimão era na freada. Então eu freava virando para a direita, ele tinha que controlar o ABS Sim. para que ele entrasse e fizesse essa condução. Como ele entendia ao contrário, o carro vinha para fora. Espalhado. Então imagina que eu estava virando o volante da direita, não pressionando forte o freio, porque tu já vinha num limite para ele não entrar tanto, e ele jogava o carro para fora. Sim. Então como é que a gente controla isso? Na verdade, o que a gente tentava controlar no problema mental que tinha lá no carro, na verdade era um problema mecânico. Sim. Mas tinha que ter um trabalho desse que ele tinha falado, que ele estava falando. Ó, vai, tem que ir, tem que enfrentar, tem que tentar. E essa parte de instrutor, de coaching, é a primeira vez que tu trabalha nessa função com o Silvio? Primeira vez. Primeira eu vez. fiquei muito tempo longe do automobilismo. Aham. E daí a gente conversava quando ele começou a correr e... Acho que até ele é melhor para falar essa parte. A gente começou a conversar tudo e ele me chamou. Só que eu falei para ele, cara, de novo aquele assunto, meu negócio sempre foi atrás do volante. E depois conhecendo o mundo que é a Porsche Cup, eu vi assim, caramba, além de eu ter parado um tempo, como os tempos eram diferentes também. Sim. De questão de análise, de tecnologia envolvida, né? Evolui demais, né? E A gente tem todo tipo de dado, né? Sim, sim. Disponível. Não só o vídeo on-board, a reação é toda imediata, a sincronização entre o que tu tá vendo andando e com a reação do carro é tudo no Sim. momento, né? Imagina que até força G a gente avalia junto com a temperatura de pneu para ver em que momento que o carro tá dando mais gripe. Né? É muito dado, é muita E coisa. na qualificação dura 1,5 voltas. O segredo aí, os meus concorrentes não vão ver, se estão escutando vão saber. Vão atrás aí com os engenheiros para descobrir como é que faz. será que ele tá falando a verdade? Pode ser que não, né? Pode ser que não. Mas é mesmo. Você calcula a força G lateral com a temperatura de pneu e tu encontra o pico de estabilidade lateral. Sim. Que Né? loucura. Vê em que momento que ele tá permitindo dar mais gripe lateral. Às vezes sabe a volta secreta? Lá que o cara tira uma volta da cartola, é o pneu. Sim. Cara, é muito doido, né? O pessoal que não acompanha o automobilismo, eu acho que é só sentar a bunda dentro e acelerar, mas é muita coisa envolvida, né? É muita equipe, muito trabalho, né? E o detalhe, até chegar nessa volta para virar a volta, cuidar com o pneu, aquecer tudo bonitinho, tem todo um procedimento, né? Sim. Não é entrar, sair, aquecer pneu e fazer volta. É de que forma aquecer o pneu, de que forma, sabe? Tudo Sim. tem um método. E aí tu vai se aprimorando nisso, né? Exato. E a Porsche Cup, teu primeiro ano foi 2024? 2024. Categoria de entrada, Que é a Né? Trophy, né? a Trophy. Trophy. Categoria Trophy é com o modelo 991.1. É um modelo excelente para que você tenha É o entrada no 3.8 automobilismo. ainda, né? É o 3.8. Carro sem ABS, sem controle de tração.
né? Pneu slick puro, é um carro mais grosseiro, com menos tecnologia. Então é o lugar certo para o cara aprender mesmo. Sim. E como é que foi a tua primeira temporada 2024? Fala o pessoal aí. São 5 etapas, eu tive 4 pole positions, um segundo lugar nas qualificações. Eu fui vice-campeão. Eu devo isso especialmente a uma situação na primeira corrida que eu fui obrigado a abandonar, que é a sonda lambda deu problema no carro, o carro trancava em certo giro, eu fui obrigado a abandonar a corrida, tinha largado na pole, estava em primeiro, estava chovendo, mas a sonda segurava o carro na reta e o pessoal passava. E eu tive um acidente que foi culpa minha, causada por mim, que eu estava liderando a corrida, estava com 6, 7 segundos de diferença para o segundo colocado, e eu entrei no rádio dizendo, eu quero fazer a volta mais rápida, penúltima volta. Aí não era o Tito ainda, era o Jeff que estava junto, que também participa, está na nossa equipe. E eu disse, Jeff, eu quero fazer a volta mais rápida da corrida. Aí ele assim, não, Silvio, não precisa, tu já tens as voltas mais rápidas da corrida. Aí eu, mas deixa eu tentar mais uma. Tava rápido, tava com ritmo, né? Ele disse, cara, tu não precisa. Aí ele disse, deixa, no rádio. Falando besteira assim no rádio, no meio da corrida. Aí ele assim, tá bom, tua conta é risco. Tava passando a reta de Interlagos. Fui entrar no S do Senna. Rodei, dei no muro. O primeiro me passou, o segundo me passou. Não, o primeiro me passou, eu consegui voltar, a dianteira do carro toda quebrada, o para-choque solto. Era nítido que estava perdendo downforce, né, no carro, porque entrava ar ali pela frente. E eu fui ultrapassado em razão disso e acabei em terceiro lugar. E faltou um ponto no final da temporada. Que doideira, né? Mas lições, né? Lições que a gente aprende. Exato, é do jogo. Mas já primeiro ano, ser segundo colocado, cara, já é um feito absurdo, né? E se eu não me engano, eu te acompanho sempre nas redes sociais, eu acho que a primeira corrida já fez a pole, né? Primeira corrida na categoria já fez a pole. Cara, é um negócio espetacular isso aí. Legal. A gente acaba ficando contente, né, de poder entregar e saber que existe uma predisposição para o automobilismo, né? Porque, cara, os carros são todos iguais, né? Sim. O que muda ali é a tocada. Tipo, na nossa carreira, na nossa categoria, que é a carreira, muda muito o trabalho de engenharia, né? Os engenheiros lá dos pilotos da parte superior da carreira, eles são engenheiros. Tipo, tem piloto lá que tem engenheiro da Stock Car. Entendi. Né? Que vem trabalhar, engenheiro de fora. Tem toda uma equipe contratada para ir lá fazer. Existe o time que a Porsche oferece e o time que você pode fazer. Sim. E é claro que tu pega pessoas com mais experiência, tu vai aprendendo ou tu vai apanhando, né? Sim. Não tem muito o que fazer. Aí 2025 tu já foi para a categoria principal, que é a Carreira Cup, né? E conseguiu já no primeiro ano também ser campeão, né? Daí já é o motor 4.0, já é, acho que 510 CV, 510 cavalos. O outro era 460, né? 400, exatamente, 460 cavalos. E 485 991.2, que é o da Challenge. Da Challenge, né? E diferença de tocada, assim, o que muda mais de um carro completamente diferente. Eu achei que teve que reaprender. Eu achei que ele era um carro mais fácil de tocar e que ele seria parecido com o meu carro de rua, só que com calçado com pneu slick. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas faz parte do aprendizado. Toda hora que muda a geração, né? Por exemplo, agora, os carros de Fórmula 1, né? Mudou completamente. Sim. Tipo, todos os pilotos vão ter que reaprender. É isso aí. Né? Vão ter que reaprender a forma de controlar, principalmente essas questões energéticas, né, do carro, né? Sim, de bateria e tal. E Silvio, como é que funciona a Porsche Cup? Tu falou ali que tem equipes que tem engenheiro e tal. Os carros são todos iguais? A Porsche fornece esses carros, são próprios, são alugados, é um contrato? E o que libera no regulamento as equipes mexerem no carro? É a parte de acerto eletrônico ou a parte de downforce, de suspensão também libera? Eu vou listar aqui para ti. Os carros, via de regra, são da Porsche. Tu tem a opção de adquirir, caso você queira ou você alugar eles, né? Só não tem aluguel por etapa, né? Sim, por são temporada. Casos raros, né? Às vezes vem um piloto famoso, eles colocam para dar aquele auê todo.
mas majoritariamente são os pilotos da temporada. Então tu tem a opção de ou comprar o carro ou alugar ele por corrida. E o preço é por corrida ou por temporada, né? Vai por temporada normalmente. Sim. O que a gente tem de liberdade é pressão de pneus, é liberado. Né? A gente escolher a pressão de pneu que pode ser utilizada. Acerto de asa, as barras, né? A barra Sim. dianteira, a barra traseira. A gente tem controle de ABS, controle de tração. O sistema de acelerador, que ele pode ser mais gradativo ou um pouco mais arisco. E, Tito, mais alguma coisa que tu se recorda? De parte de acerto, não. Daí tem um ajustezinho do freio também, do balanço do freio. O balanço de freio, né? Dianteiro ou traseiro, que tu pode fazer uma oscilação, mas se tu pegar todos esses parâmetros e combinar eles, né? Fazer a formulazinha matemática, tu vai ver que é milhares de acertos só com base nisso que a gente tem. Exatamente. A cambagem, tudo. Sem falar que a cambagem é padronizada. É padronizado, daí não pode mexer. Cambagem e altura da suspensão A é altura padronizada. também é padronizado. Entendi. E também tem um negócio muito legal que eles fazem, que é o shakedown dos carros, né? Que o shakedown é justamente para ter uma parametrização de velocidade. Então, os pilotos, alguns pilotos da Porsche, eles, um dia antes de a gente ir lá, eles testam todos os carros. Então, aquele carro tem que estar dentro de um percentual de diferença de volta de um para o outro, com o mesmo set de pneus. Entendi. Então, os pilotos ficam testando o carro o dia inteiro para que ele tenha a mesma velocidade final, tenha mesmo equilíbrio, mesma equiparação. E eu já vi, às vezes, alguns pilotos carregam peso também, né? Como é que funciona isso daí? Isso acontece pelo regulamento de campeonato, por exemplo, da Endurance. É o famoso BOP, né? Então, por exemplo, na Endurance, se faz... eu tenho 100 quilos, né? E tem um piloto que tem 60, ele está levando 40 quilos a menos. 40 quilos é praticamente meio segundo em uma volta. Imagina numa corrida. Né? Então, aquele equilíbrio ele é feito. Entendi. É o equilíbrio de peso dos pilotos. E na prova Endurance, por exemplo, eu e o Tito vamos correr. O Tito já foi um piloto de Stock Car, ele tem graduação ouro. Eu sou um piloto rookie, eu tenho uma graduação cobre. Então, a união dos nossos gera um peso menor do que gera, por exemplo, coisa que acontece lá. Veio o Enzo Fittipaldi correr com Antônio Félix da Costa, campeão de Fórmula E. Por exemplo, 2 caras platina, né? Cara de ponta. Eles carregam mais peso. Para tentar fazer um parâmetro de equilíbrio. Então existe um regulamento, é claro, ele é grande, é cheio de informações, mas é um exemplo do que é feito para tentar trazer algum tipo de equilíbrio. E é o que a galera quer ver, né? Porque o público quer ver ultrapassagem, quer ver pega, e para ter isso, quanto mais equilibrada a categoria, mais pega tem, né? E Tito, falando de acerto, no final de semana ali, como é que começa o teu trabalho? Isso já é na semana? Tu vai junto na quinta, já começa a analisar dados? Ou às vezes até em casa de corridas anteriores? Como é que é essa parte do estudo para auxiliar o Silvio aí a ganhar as corridas e campeonatos? Quando a gente não está no final de semana de corrida, a gente está direto no simulador. Por exemplo, vai ter uma corrida em Interlagos. Ele pega um carro similar... E simulador, a gente fica conversando, olhando, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo e tal. E eu acredito que a gente vai fazer isso agora para a próxima etapa, em muito breve, já estou te convocando para isso. 28 de fevereiro, a primeira etapa. Esses simuladores, eles vieram para auxiliar demais, né? Evoluiu demais também, a tecnologia é muito real, né? E realmente dá uma bagagem, muito bom. Teve vários pilotos do virtual que vieram, né, para as corridas e aí a gurizada tá indo legal, né? Não, o simulador é tudo de bom. Ajuda muito. E no simulador tu já ajuda... A gente já começa ali, olhando, vai conversando, testando coisa. E daí, chegando mais próximo da etapa, a gente já quer dar uma revisada na telemetria, voltas on-board, para começar a relembrar alguma coisa ou outra. E no final de semana de corrida a gente já vai chegar com mais ou menos uma estratégia pronta. Lógico que tem muita coisa que muda, né? Sim, o clima que vai estar no final de semana e tudo. Vamos tentar sair com um acerto assim assado. E esse é um planejamento que eu quero ter para esse ano.
tenho mais ou menos uma lista de situações que podem ocorrer para otimizar o tempo, que nem... Não sei se pode falar algum detalhe técnico que aconteceu em Interlagos ali. Pode. Por exemplo, teve uma etapa ali da Fórmula 1 que ele relatou, o meu carro na entrada da oposta, né, na curva do sol, tá na saída dela, assim, o carro tá espalhando um pouco à frente. Daí a gente conversou, disse, eu acho que tirando a asa já vai resolver. Vai tirar um pouco do downforce da traseira e vai deixar o carro um pouquinho melhor para rotacionar, né? Daí a gente foi, no outro dia a gente conversou com os engenheiros lá também e foi feita essa alteração, né, Silvio? Aí você vê a diferença, né? Tá, mas tu não coloca mais asa para o carro grudar mais no chão? Sim. Só que se ele gruda demais no chão na traseira, tu dá uma aliviadinha, ele sobe um pouco e descarrega a frente. Sim. E aí, descarrega não, carrega a frente. É. Se não tá carregado atrás, solta um pouquinho, vai carregar mais na frente. Aí o carro... Aí o carro dá uma espalhada. O efeito dessa análise que ele fez, por exemplo, trouxe mais aderência em saída de curva rápida, que era principalmente no mergulho e no sol. Cara, diminuindo a asa, o carro ficou mais aderente ao chão. Que doideira, né? Coisa doida, né? É muito massa. E, Silvio, ali na Carreira Cup que tu tá hoje, tem 3 divisões, né? Tu tá na Rookie, que é como se fosse estreantes, né? E tem a Challenge e a Carreira Cup normal, né? Como tu foi campeão da Rookie, consegue ficar na Rookie ou obrigatoriamente tem que mudar de categoria? Como é que funciona isso? Então, você passa por uma avaliação, né? Hoje em dia, na verdade, quem avalia o piloto, é claro que pode ter uma avaliação visual, mas é computador, né? O computador já te diz se tu tá habilitado a fazer uma coisa ou não, né? Então, eles têm muitos dados hoje, que é o que a gente vinha falando até então, e aparentemente eu tenho liberalidade para escolher se eu subo uma ou duas, né? Ou se eu fico nessa. Eu acredito que, pela minha experiência, ao menos foi orientação do nosso chefe de equipe, o Jefferson, para que a gente ficasse mais um ano na Rookie. Ele acha que quando eu tiver em condições de subir, eu devo subir direto para principal. Para geral, do ponto dele. Mas o grid são, vamos lá, 33 carros. Basicamente você fatia em 3. Então tem a geral, a Sport e a Rookie. Né? Os pilotos da Rookie, né? Até o próprio nome diz, é o novato. Mas tem novato lá que está 5 anos, 6 anos, 4 anos. A maioria, eu acho que eu era, se eu não me engano, eu era o mais recente ali. O menos experiente dos pilotos que estavam no grid. Mas vai muito do que a pessoa quer também, né? Então tem o piloto que às vezes ele não quer subir. Sim. Ele não quer subir para esporte, ele quer ficar ali, né? Eu, por exemplo, eu tenho intenção de subir, mas eu respeito a análise da equipe, eu vou tentar me esforçar para dar o meu melhor, mas eu acredito que esse ano, como não tem essa obrigatoriedade, eu acredito que eu devo ficar. Pegar um pouco mais de cancha, né? Eu, como assistindo de fora, na minha cabeça, estreante é um ano só e eu achava que obriga, ainda mais quando foi campeão. Não tem esse ciclo todo, sabe? Dentro das categorias em geral, né? Então não existe esse ciclo contínuo de estar renovando 11 pessoas no grid para ter um ciclo de rookie novo, né? Então normalmente sobe ali 2 pessoas, né? Então automaticamente se tu imaginar, sobe 2 ou 3 de 11, então tu tem que fazer 7, 8 pessoas permanecerem naquele mesmo estágio para o outro ano. Sim. E Silvio, vocês correm em Portugal também, né? Cara, como é que é toda essa logística para mandar os carros? Vai de navio, vai de avião? Como é que é então, a logística disso tudo? Nós, como pilotos, nós não fazemos nada, né? A Porsche é ultra organizada nesse ponto. No aluguel da temporada já está tudo incluso isso. Exatamente. Então, eles que fazem toda a logística de transporte internacional, vai por navios, né? Toda a categoria vai, equipamento, staff, vai todo mundo para lá. Normalmente se vai para fazer 2 etapas, né? Esse ano a gente vai ter a primeira etapa, que é uma etapa histórica para a Porsche Cup, histórica para nós, assim, que vai ser... Nós vamos fazer a corrida que antecede as 24 horas de Le Mans. Então, que massa. Ter o prazer de correr, né, no La Sarthe, né, já é digamos assim, já é algo incrível, né? E
e tá lá, imagina, eu vou sair do carro depois da minha corrida, tomara que eu termine ela, né? E termine bem, se possível. Mas tu sai, tu tá com um capacete, dá 30 minutos, tá largando as 24 horas de Le Mans. Porque o nosso slot é justamente o slot anterior, é um slot super concorrido. Sim. Né? Quando tu vai, por exemplo, para a Fórmula 1, tem Fórmula 4, tem Porsche Cup, tem Fórmula 1, não é uma coisa só correndo. Sim. E a nossa é justamente anterior à largada deles. Então, Cara, vai ser histórico, hein? É histórico. Não, com certeza a gente vai estar lá, vai aproveitar bastante esse momento e tentar representar a nossa cidade, né? Que afinal de contas aqui o nosso grupo é blumenauense, né? Sim. E a bandeira tá sempre junto com a gente. Cara, esse é um negócio que eu admiro muito, porque tá no pódio e tal, tu sempre tá com a bandeira de Blumenau e tal, e eu como blumenauense também, pô, dá um baita de orgulho. A gente tem muito orgulho da nossa cidade aqui. A cidade me proporcionou a minha educação, a minha vida, o meu trabalho, os meus amigos, né? E tudo que a gente pode fazer para orgulhar quem é daqui de Blumenau, a gente vai fazer. E tá fazendo muito bem, pode ter certeza disso. E, cara, tu também corre a Endurance, né? Que é uma prova de 500 quilômetros, né, cara? Isso aí é a pancada, né? Como é que é a preparação? Isso deve mudar até a preparação física um pouco antes para fazer, porque por mais que tenha um revezamento, mas é um tempão pilotando, né? É, bastante tempo, mas eu te digo que a maior preocupação que a gente tem efetiva é o quê? Claro, não pode faltar energia, então é um cuidado... o físico é o mínimo que tu tem que se dispor a entregar numa corrida, né? Eu não posso dizer que eu vou ser piloto se eu não tenho condição física para cumprir aquela prova. E eu também não posso dizer que eu sou piloto se toda vez que eu sento no carro eu fico nervoso. Sim. Né? Uma coisa é tu controlar isso. É claro que como a gente falou, todo mundo fica um pouco nervoso. Mas o preparo lá que tem que ter maior é a alimentação, que tem que ser muito bem cuidado. O Tito vive me puxando a orelha ali, dizendo, é isso aqui, come isso aqui. Tito, eu não quero. Não, isso aqui tu vais comer. Vai lá e se alimenta daquele jeito, porque é importante a alimentação no dia antes. Sim. Né? No jantar, no noturno. Questão de proteína, carboidrato para ter energia para o outro dia, para estar preparado e não só aquela alimentação pré-treino, né? Sim, vou tomar um carbo antes. Tomo também um carbo antes de entrar no carro. Mas se não tiver aliado ao restante, essa estabilidade fisiológica para o dia, tu fica prejudicado, tu se sente mais cansado e acaba perdendo desempenho em razão disso. Então a gente toma bastante esse cuidado. Mas a preocupação maior é com o calor. O problema é o calor. Né? Dentro do carro, a gente passa de 60 graus. Que loucura, né? Passa de 60 graus. É a última do ano, né? Geralmente é final de novembro. Então, a gente tem 3 etapas de endurance, 2 etapas de 300 quilômetros e a última de 500. Só que a pior que a gente teve foi em Portugal, no Algarve, no autódromo lá de Portimão. Por quê? Porque estava 39 graus de temperatura ambiente, 50 e alguma coisa de pista. Meu chapéu. 50 e alguma coisa de pista e mais de 63 graus dentro do carro. Porque o carro, né? O nosso carro de rua, ele tem todo o isolamento. Tem ar-condicionado. A gente lá não tem isolamento, é uma chapa de metal dentro, aquela gaiola. E o vento que vem, para que quem está escutando entenda, é o vento que vem do asfalto. Então a alimentação de vento é um duto que vem e que joga ar quente em cima de ti. Na verdade é isso. Então tu tem que aguentar 60 graus lá dentro. E esse que é realmente o mais puxado. Aí, ar-condicionado, pode ter? Tem os ar-condicionados móveis que podem ser colocados, só que você acaba carregando peso excedente. Exato. E aí, se você carrega peso excedente, você perde tempo. Relação peso-potência. Então, tu prefere passar calor do que estar ali confortável dentro do carro. E aqueles coletes que às vezes o pessoal usa, a gente vê em algumas categorias que tem tipo de um gelo e tal, você chega a usar alguma coisa disso, não? Não. Tem gente que leva a garrafa para ficar hidratando dentro do carro, né? Os capacetes já com conector. Vai de cada um. Cada um vê o que se sente mais confortável. A nossa opção é não usar nada mesmo. Sim. E como é que é a escolha das duplas, né? Tu correu com o Jeff Jass na última, né? Como é que funciona essa escolha? Foi meu instrutor em 2024. Né? A gente tem uma relação de amizade. É um cara que anda muito, muito rápido. E ele é muito técnico.
um cara que é campeão de simulador, né? E acabou indo para o automobilismo. O cara é um dos exemplos que saiu do simulador, foi para o automobilismo e ganhou. Sim. Né? E hoje ele é instrutor credenciado da Porsche. E ele que me deu as primeiras aulas, né? Na verdade, ele que foi o eleito para me acompanhar na temporada de 2024. Hoje ele faz esse trabalho conjunto com o Tito, né? Na competição me acompanhando. E ele foi a escolha lógica, né? Mas é por afinidade mesmo. Por afinidade. Entendi. Mas a gente pode eventualmente chamar outros pilotos, isso é liberado, né? Na verdade, é até uma coisa, uma situação assim que é bem, bem diferente, porque eu me lembro que em Estoril a gente tinha uma estratégia muito boa e no último stint era eu que tocava. Só que um safety car atrapalhou e aglomerou o nosso grupo. E o grupo que vinha é dos pilotos como eu, que são os pilotos que competem o ano inteiro na Porsche, e vinham os Pro. Quando a gente fala em piloto Pro, tinha Enzo Fittipaldi, tinha Nelson Piquet, tava Antônio Félix da Costa, aí tem Rubinho Barrichello, aí tem Thiago Camilo, sim, aí tem César Ramos, aí tem... Sabe, os caras que só vivem disso. E assim, os caras quando vêm, eles vêm para... Faca nos dentes. Faca nos dentes. Então, eu fui colocado nesse último stint com esses caras. Eu olhava pro lado, o Enzo Fittipaldi, ele me passou por fora numa parabólica de lado. Doideira, tipo, não dá para andar de lado com esse carro, mas, cara, ele tava andando de lado na minha frente, assim, o carro tava indo torto. Eu até falei com ele veio para esse evento do J Racing aí, final do ano, né? Que teve aqui em Balneário, era um dos pilotos que foram convidados para participar, e aí a gente ficou ali trocando ideia, falando disso aí, mas ali ele perdeu. Mas ele tava com um carro pior também, aí tava fácil para mim. Muito legal. Ele tava andando de TCR. E Silvio, falando de pista, cara, tem alguma pista que é a tua preferida? Olha, sinceramente, não. Eu gosto de todas. Eu gosto de todas, assim, tenho... Se tu me perguntar assim, qual que tu gostaria de correr? Uma pista que eu achei muito bem estruturada, diferente, bonita e divertida de dirigir foi o Algarve. Se fosse para eleger alguma, é claro, sim, que Interlagos é o templo do automobilismo para gente que é brasileiro, então também está na minha ponta de escolha. Mas falando em diversão, corri lá só uma vez também, né? Sim. Mas é uma corrida que tem mais de 100 metros de elevação entre o ponto mais baixo e mais alto. Então, tu tá toda hora fazendo curva para cima, para baixo, descendo com curva inclinada. Tem vários pontos. Final da reta tem uma descida antes da freada. Então, tu desce um prédio de 3, 4 andares antes de iniciar a freada. Quase um bacião de Cascavel. Aí que gosta de Cascavel. Tito, faz a referência. O bacião só tá curvando, mas é um baita mergulhão que tem lá também. Né? Eu andei de pé lá, né? A gente fez uma caminhada. Tu acha que dá aquele mergulhão como é a da zero, do Algarve? A curva zero que a gente fala é a curva da chegada, né? Quando tu tá chegando na reta de chegada. Cara, agora eu tô tentando puxar na minha telemetria mental, mas não tá muito boa, tá? Cara, porque como eu tenho carro de arrancada, querendo ou não, é o que eu tô mais inserido e tem corrida lá no autódromo de Cascavel. Cara, é uma doideira, porque os carros de arrancada evoluíram demais. Em 200 metros, os carros hoje de ponta estão passando a 250, 270 por hora. Em 200 metros. Muito rápido. E daí a hora de frear... É aquele peralzão, cara. Cara, é um negócio insano, cara. Dá uma agonia, porque daí o cara começa a frear e ele some. Aí tu fala, e agora? Parou, não parou? Cara, e já teve o Fábio Froza lá, que é um piloto, tem um Gol 4x4, cara, passou 250 e pouco. Acho que ele capotou umas 15 vezes aquele Gol lá. Uma doideira, porque, cara, na hora que tu começa a frear, é um bacião, né? Então é uma doideira Cascavel ali. É uma pista, por exemplo, que o Tito eu sei que gosta bastante. Teve muita experiência lá, né, Tito? Gostou bastante de correr. Tem uma galera que tem um medo fodido de Cascavel, né? Porque diz que é perigosa ali algumas curvas, né? Aquele bacião lá, se o cara erra, se passa ali... Cara, tem que ter sangue nos olhos. Não tem muita área de escape. É que vai muito rápido, né? Muito rápido. Ele muito porque rápido. No final da reta, né? No final da reta, daí tu dá um bacião e vem a curva, né? Eu tava vendo
a volta do Vitor Gens lá de protótipo nosso lá, né? grande amigo Galo Vitor Gens aí, nosso colega de Porto Alegre, acompanhou a gente nas corridas também, que foi campeão da NASCAR Brasil. Sim. Andou muito bem na última etapa, acho que foi o terceiro, segundo e primeiro, chegou a ter vitória. Foi nessa que ele fez uma baita recuperação, não? Não, foi em Cascavel. Foi em Cascavel? Em Cascavel. Mas ele tem uma volta de protótipo em Cascavel, que ele tá descendo aquele bacião a 200 e pouco ali. Eu disse, meu Deus, como é que o carro tá... Era um protótipo, né? Sim, claro, sim. bastante downforce, mas tu vê que é uma coisa de louco, né? Sim. E tem alguma pista que tu menos gosta? Menos gosta? Olha, é difícil. Eu queria ter mais pista. O que eu menos gosto é que não tem pista Que aqui. não tem pista. Não tem pista aqui em Santa Catarina. Isso é o que eu menos gosto. É isso aí. Cara, e falando de automobilismo, tem alguém que é uma referência pra ti? Ayrton Senna, né? Sempre não tem como, né? Vários espectros, né? Ele não é o que ele é ainda hoje por acaso, Sim. né? Então no automobilismo ele é referência como forma de comportamento. Eu vejo o que a gente acaba vendo que é um cara brincalhão, ele é meio que nem nós, assim, né, Tito? Que a gente é sério quando... Quer dizer, o Tito não é sério nem nos momentos que tem que ser sério. Mas a gente é sério quando tem que ser sério, é brincalhão quando tem que... Afinal de contas, a gente tá lá para curtir aquele momento, para se divertir, só que se divertir de uma forma séria, né? Sim. Chega lá para vencer, a gente está representando não só a nossa cidade, né? Mas a gente representa todos os nossos patrocinadores que confiam em nós para que a gente traga desempenho na pista. Então, é tratado com seriedade, mas com leveza. Sim, muito bom. E tu acompanha a categoria de automobilismo? Tu gosta de assistir e tal? Ou como piloto tu... Eu sou consumidor de tudo. De tudo que tu imaginar. Da Gold Classic, da Corrida na Terra, da TCR, da Fórmula Indy, da NASCAR, da Fórmula 1. O que tiver. Da competição do Speedway, qualquer coisa. Final de semana devo estar numa competição de drift ali, também que vai acontecer. Me convidaram para ir, o Dudu. E devo aparecer lá para ver eles competindo também. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar participando, seja lá do que for, seja no celular olhando na tela, na TV de casa. Sim. Até corrida de simulador a gente olha. Que massa, que legal. Gearhead, a cabeça dos Gearheads é diferente. É isso aí. Não adianta. E eu sou um defensor do pessoal do automobilismo, porque via de regra, quando tu vai no encontro de carros ou tu vai num local que está tendo um evento de automobilismo, a gente vê que é um lugar que não é de confusão. Sim. É um pessoal que está ali para ver, para curtir aquele momento. É uma tribo muito gente boa. Né? Exato. É muito fácil de se relacionar com as pessoas, né? Não é algo que costuma gerar intriga, né? Por exemplo, o futebol dá uma saída, briga de torcida. Ali Sim, não tem, ali não é tem. todo mundo da paz, todo mundo curtindo aquilo. Então eu tenho muita admiração pelo que o automobilismo representa para as pessoas. E falando disso, o que eu mais vivo, como eu falei, é arrancada. Tô direto ali, principalmente na área 47, ali que eu corro agora. Comecei também a trabalhar como locutor do evento. Cara, a galera é muito... 47 vai ser quando agora? Agora, dia 21 de fevereiro. Me convidaram já. Tá convidado. Eu devo comparecer lá. Estarei lá na locução. E, cara, é muito legal que o pessoal é muito unido. Eu posso competir com o meu carro também lá? Pode. Tem categoria em portes, tem lista em portes. Olha aí, ó. Vamos lá, eu vou lá. Fechou? Vamos se preparar. Aí, ó, Ranier, já vamos botar na chamada, área 47, dia 21, categoria em portes, Silvio Morestone. Aí, ó. Não, tem a categoria em portes, inclusive o rei da categoria já teve aqui no podcast, ele tem um Golf GTI, Stage 3, corre de pneu slick, e ele fez um wheelie bar no Golf. Ali na placa ele fez uma barra com roscada para ficar um wheelie bar no chão e ter mais tração no Golf, tração dianteira. Fincar no chão. Imagina a potência que não tá aí né? tem uma M2, que é o maior rei até agora, foi a M2, que é do Juarez, só que daí na última ele não conseguiu ir, ele tava viajando, daí o Golf foi rei, e o Juarez já tá prometendo já o Arthur do Golf, que na próxima ele vai ser rei, já começou as tretas um mês antes já. Então vai ser bem legal, categoria Imports,
Dá pra tu inscrever teu carro e acelerar lá. E lá só pra curtir com o pessoal. Claro, exato. É muito legal. E o que eu ia falando, cara, às vezes acontece, tipo, o Tito tá em quinto, tu tá em sexto, vocês dois vão disputar, daí, cara, o carro do Tito ali deu um BO, sei lá, as velas dele, derreteu uma vela, tá precisando de uma vela, cara, quando tu vê, tu tá emprestando a tua vela pra ele, vocês dois vão correr um contra o outro, então é um ajudando o outro, quando tu vê, tá um piloto deitado debaixo do carro do outro, ajudando pro cara não perder a passada, cara, é todo mundo uma família, todo mundo unido, porque querendo ou não, é todo louco que gosta da mesma loucura, e quem tu falou, uma tribo muito fechada, muito parceira, né? E acredito que seja assim no automobilismo no geral, né? Porque, querendo ou não, por mais que tenha disputa na pista, mas é tu contigo mesmo. O automobilismo é isso, né? É tu conseguir levar o teu carro no maior nível possível, né? Então vai ter os outros ali na pista, mas a maior batalha é tu contigo mesmo. É isso aí. Não tem outra coisa, né? Silvio, como o programa que eu sou da arrancada e tal, e tenho o meu golzinho velho lá, o povo quer saber... O Silvio Morestoni já foi lasanheiro ou é lasanheiro? Que o pessoal vê aí teus carros importados e tal. Já teve alguma lasanha ou tem? Conta aí, pessoal. Eu já tive a minha BMW. Bom, eu não posso falar também. Eu tive uma BMW aí... Aquela preta? A bolinha, 46? Aí 46, sem filtro de ar, uma mexidinha no motor, os tuchos batendo, a mola de ômega, porque era o que tinha, uma mola de ômega suprema para colocar, a latinha que não passava debaixo do carro, encalhando no meio do caminho, roda grande. Eu tive os meus momentos, né? Mas eu tenho uma tocada, em primeiro lugar, eu gosto de qualquer tipo de carro que... Cada pessoa com cada carro pode se encaixar em qualquer lugar. Sim, exato. Né? Isso que é legal do automobilismo. Tu vai buscar o teu desempenho com aquele carro. É isso aí. Eu falo do simulador. Simulador eu ando muito de GT3. Mas a categoria de entrada, que é a gratuita do iRacing, é o Mazda. É a MX-5 Cup, que é o carro mais simples, um dos mais simples e dos mais lentos que tem do iRacing. E é um dos mais divertidos. Então, a questão é com o que você se diverte. Sim. Né? Então, a gente tem aqui, inclusive o Vitor Faust, é um grande colega, participa da equipe, é o cara do Civic. E é muito divertido aquela tribo do Civic, aí às vezes remete àquele primeiro Velozes e Furiosos. Sim. E aí tipo, o cara tem um neon embaixo do carro? Vai. Sim. E eu sempre falo, né? Se tiver uma descida de montanha, tiver um carrinho de rolemã, cara, o cara que gosta de carro, ele vai querer entrar, vai querer disputar com alguém, vai querer entender como é que funciona e como é que funciona o peso e como é que acelera mais. Cara, qualquer coisa vira uma disputa, mas eu acabo não tendo mais carros mais antigos, né? O famoso lasanheiro, porque realmente incomoda bastante. Quem tem sabe o quanto que incomoda. Que mentira! Se o carro novo já incomoda, o carro antigo... aí, às vezes, pela tua gestão de tempo, eu sou um cara que eu sou muito intenso nas coisas que eu faço. Então, tanto no trabalho, família, os compromissos que a gente tem, automobilismo, então eu sempre faço tudo com muita intensidade. Então, se eu tiver mais uma coisa para me tomar 1 hora por dia, eu não tenho mais esse tempo. Quase incomoda, né, Tito? A exemplo de hoje de manhã, eu saí com o meu carro, desci o morro da minha rua. Quando eu cheguei embaixo, o carro parou no start-stop, né? Aquele evento do start-stop que desliga. Quando ele foi ligar de volta, não ligou. Bateria. Por quê? Porque o carro estava sem andar. Sim. Aí, resumo da ópera. Chama o Flávio Baterias, meu amigo Flávio, né? Foi lá, fez o resgate e tal. Então, imagina se tiver uma coisa que incomoda mais do que isso. Aí, é por questão de tempo. Mas eu, se pudesse, eu teria um galpão cheio de... O Tito já é mais lasanheiro, né, Tito? Meu Deus do céu, é um problema. É um perigo. É um perigo. Aí o cara que não quer se incomodar, ele nem entra, né? Silvio, agora a gente vai pro momento Droga é o Brian. Droga é o Brian.
A gente tem um momento aqui, cara. Qual que foi aquele dia, aquela corrida ou ultrapassagem assim que tu se sentiu o Brian do Velozes e Furiosos quando chega o quarto carro ali? É uma ultrapassagem no Algarve, por fora. Eu não me recordo quem era o piloto, mas ele estava me trancando e, cara, eu botei por fora e soquei o pé. Não era para ele ter entrado, mas o carro entrou. Ou seja, valeu a pena dar o pé. Ele não tinha condição de fazer a curva. Era uma curva que, quando tu encosta na zebra, é uma curva em descida. E quando ele encosta na zebra, ele tá a 210. Tu entra a 180 num salto e tu tem que cravar o pé. E aí eu vi que ele deu uma segurada, eu cravei o pé e passei por fora. Eu me senti o Brian. Muito bom. Pedrão, a gente tem os materiais do episódio ali, para o pessoal agora ver algumas fotos e um videozinho ali que eu separei, ó. Que a gente falou, ó, sempre com a bandeira de Blumenau, né, cara? Isso é muito legal. Foto de pódio. Aí, o carro da temporada passada, né? Eu tava andando com o Jeff, ó. A gente tem essa opção de andar junto, né? Sim. É bem legal essa questão, porque aí tu pega a manha, né, de pilotagem do outro piloto, como é que ele entra, como é que ele sai tracionando e tu capta aquilo na hora, né? Sim. É muito legal. Esse pódio aí, bem legal. Eu tive a oportunidade de subir 2 vezes no primeiro lugar em Interlagos, na etapa da Fórmula 1, que são 2 provas, né, por final de semana. Então, as 2 eu fui em primeiro lugar. E na primeira vitória eu já me sagrei campeão. Que era a última etapa. Sim, e na primeira eu já fui campeão antecipado. Na segunda, eu saí com muita calma na largada, porque o pessoal tá lá na Fórmula 1, parece que o pessoal quer mostrar que tá na etapa e peça voando, os caras vão se batendo. Eu disse, eu não quero prejuízo nessa etapa, deixei o pessoal passar e depois fui copiando e passando todo mundo e cheguei em primeiro de novo. Que massa. Aí, ó, os dois aí. A dupla dinâmica. Sempre junto, Tito ali sempre pendurado no rádio para poder conversar comigo dentro do carro. Isso aí é momento antes de entrar na pista aí. Olha só que legal. Final da reta de Interlagos, ó. O relógio da Fórmula 1 ali. Entrando no S do Senna. Quando eu fui ver a etapa da Fórmula 1 da Porsche Cup, eu fiquei bem aqui. Bem na arquibancada ali. Que, cara, quando eu comprei, eu pensei, o maior ponto de ultrapassagem é final da reta quando entra no S, né? E eu fui em 2021 na Fórmula 1, aquela corrida que o Hamilton foi punido. Ele largou sábado na sprint, 20º, chegou em 5º, 8 ultrapassagens dele foi na minha frente. Ah, que legal. Foi na entrada do S do Senna. E daí, domingo, ele começou em 5º e ficou em primeiro lá, pegou a bandeira do Brasil, tu olhava a arquibancada, era todo mundo chorando, cara, doideira. Legal. Aí o nosso time ali, ó. Aqui tá o Fai, aqui, se eu não me engano, é o Rodrigo Volkmann, que tá coberto pelo braço tatuado do Tito, que são as pistas que ele já correu. Aqui o Guilherme Eliseu, que era o nosso engenheiro em 2025, a Júlia, que faz parte do nosso time. Eu aqui, o Jeff, o Dom, que é o nosso mecânico, que é daqui de Gaspar. Escolhi ele porque ele era um mecânico que estava disponível e eu puxei ele porque eu posso solicitar algum, né? Eu solicitei o Dom, um parceiraço nosso, e ali do lado Danilo. Para quem conhece, aí uma figura muito exótica, um cara muito gente boa, amigo de um dos nossos patrocinadores, que é o Rodrigo da Eurocode, lá de Balneário, o Danilo. Show de bola. Agora tem um videozinho aí. É largada apertada. Sempre tem, né? Inclusive, na primeira corrida em Interlagos a gente venceu. Na segunda corrida a gente estava super tranquilo. E só que na largada teve a Blitz, né? A Blitz que o Tito falou no S do Senna. Então teve um acidente ali que ficou rodado o Josimar Júnior e o Christian Mor. Sim. Christian Mor, que é outro piloto aqui de Blumenau. Sim. Não, a ideia eu quero trazer toda essa galera aí que é da região. Aí tem o Christian Mor, tem o próprio Jeff e batido aqui. O Cláudio Simão seria um cara legal para trazer aqui também, tem uma baita história. Tá tudo na lista aí, cara. Cara, nossa região é muito rica em galera do automobilismo aí. Cara, e o mais legal de tudo é que os carros são lindos. Né? Sim. É uma categoria
Poxa, fantástico. O nosso livery tá pronto já. O nosso desenho do carro tá pronto para começar a temporada de 26. Temporada 26. Show de bola. Agora vamos para o momento aqui de agradecer aos nossos patrocinadores. Vamos deixar um grande abraço aí para o Vaz Auto Socorro. Precisando de guincho aí de socorro 24 horas, só entrar em contato com @Vaz Auto Socorro. Deixar um grande abraço pro nosso amigo mineiro lá da Brabus Racing Parts, precisando de peças de performance, pode entrar em contato ali com o mineiro da Brabus Racing Parts. Você que é da galera dos stages aí, tá precisando de peças de performance para o seu importado, só entrar em contato aí com o Normélio da Photon Racing. O Normélio faz toda a parte de importação de peças de performance, então tá precisando melhorar o teu carro aí, fazer um stage, só chamar o Normélio. Deixar um grande abraço também para o Gil, lá da Auto Repasses, precisando comprar um carro aí de repasse, um carro abaixo da FIP, só entrar em contato com o nosso amigo Gil lá da Auto Repasses. E deixar um grande abraço também para o nosso novo patrocinador, IP Transportes, especializado em transportes aqui para a região Sul, Sudeste, Nordeste, todos os caminhões, toda a frota com vídeo monitoramento e tecnologia 2.0 para sua carga aí com a maior segurança possível. O Gil, que é um grande parceiro meu também, ele que submete aí todos os transportes que a gente precisa durante o ano. É sempre o Gil que faz a cobertura e nunca me deixou na mão. E é um cara que também ajudou bastante no nosso trabalho aqui, quando a gente faz as nossas campanhas, né, solidárias aqui em Blumenau. Ele que também faz gratuitamente, né, porque a gente sempre precisa de ajuda das pessoas que vão apoiar. Então, ele que fazia o transporte dos carros de corrida aqui internamente em Blumenau. Essa é uma das perguntas também, tu já antecipou, cara. Eu vejo esse movimento, acho que nos últimos 2 anos aconteceu, né? Ali no Natal, como é que foi a ideia, como é que funciona essa campanha ali, até o pessoal que não é de Blumenau saber, né? Então, a ideia foi utilizar o automobilismo, né, e a visibilidade dele e o interesse por carros de corrida e transformar numa ação social. Então, a gente transformou isso numa ação em que a gente faz a exposição dos carros, coloca simuladores, as pessoas vêm, conhecem os carros de corrida. Esse ano a gente fez exposição de miniaturas. Então é um dia voltado a carros, automobilismo, e quem vem à entrada a gente sempre pede que traga um brinquedo. E aí a gente faz uma campanha de arrecadação durante ali uns 15 dias e no dia as pessoas levam os brinquedos e concorrem a uma volta no carro de corrida na cidade. Então, é uma campanha bem legal. No último ano, a gente arrecadou 10.600 brinquedos. Foram distribuídos aí em dezembro, praticamente 100 instituições de caridade aqui da cidade. Então, imagina, 10.600 crianças receberam um brinquedo que talvez elas não receberiam no Natal, né? Então, fantástico. É bem trabalhoso. Todo o nosso time se compromete, né, gratuitamente a fazer esse evento e trabalhar principalmente na entrega para que chegue na mão de quem precisa. Show de bola. Parabéns, é um projeto bem legal, tanto pela parte de arrecadação e, cara, quem gosta de corrida, ver os carros de corrida andando na cidade, cara, é muito da hora, né? Viralizou aquele vídeo, né, os Porsche andando na rua de Blumenau, né, cara, foi muito legal. Agora, Silvio, a gente vai para o bloco aqui, que é o bloco Meu Carro, Minha Vida. Quem te ensinou a dirigir? Então, eu acho que lá quando eu era bem novo, né, na minha época, se começava a se andar muito novo, quando o cara tinha o tamanho para começar a manobrar o carro na garagem, já se fazia, né? Sim. Se tinha muito menos atividade. Então, assim, o pai, os irmãos, né, que acompanhavam, né, nessa época mais. Então, eu devo a eles aí o meu aprendizado. Lembra mais ou menos quantos anos? Com 9 anos eu já manobrava o carro. Mas eu já era grandinho, dava um jeito. Sim, alcançou o pedal, vai embora, né? Vai embora. Eu comecei com 11 também a dirigir, que esse meu tio que tinha a loja de carro, uma vez foi para casa com a Towner. Ela que ficou famoso com os carrinhos de cachorro-quente na época lá. E ela era mais altinha, né? Aí foi o primeiro carro que eu alcancei o pedal, ele viu que eu alcancei o pedal. Vamos pro loteamento aí para ensinar a dirigir. Deu idade para alcançar o pedal, já começava, né? Tu lembra que carro era? Quando começou a manobrar? Monza.
Monza. Mãozão, baita carro. E teve algum carro, cara, todo Gearhead tem algum carro assim que na infância o cara olhou na rua, olhou alguma revista, aquele carro que marcou assim. Tu tem algum carro que te marcou na tua infância? BMW quadradinha, né? A BMW quadrada era o sonho, né? Quando abriu importação aqui no Brasil, a gente via na rua, era um... Sim. Era Aquelas M3 quadradas mesmo, fantástica, né? E também, se for lembrar, olhando para trás, a F355. Era um carro que realmente era muito espantoso para a época, né? O que tinha de mais impressionante no planeta era a 355. Sim, show de bola. E qual foi o teu primeiro carro? Corsa 8 válvulas com defeito de balanço de freio traseiro direito. Ele freava Normal, mais, né? ele freava mais de um lado do que no outro. Você era de fábrica? 8 válvulas e verde musgo, placa MBI 0338. Olha aí, até a placa. E, cara, qual foi o teu primeiro carro assim, mais preparadinho, assim, mais nervoso, tu lembra? Minha BMW bolinha. A BMW? Né? Bolinha. Não dava para preparar muita coisa, era uma 323, não se tinha tanto dinheiro para preparar, mas o que dava para fazer a gente fez assim. E eu gostava muito do estilo dub, assim, roda grande, rebaixado. Sim. Naquela época a roda grande era a roda 18, então tinha a roda 18, era bem rebaixado o carro, né? Realmente até demais. Tanto é que eu destruí a cremalheira da direção do carro depois de um tempo. Mas é época, né? É do jogo. Vamos aprendendo. Isso aí. E teve algum carro que tu teve e sente saudade? Teve. O meu primeiro Cayman. Meu primeiro Cayman era um Cayman 2.9, tinha 265 cavalos, mecânico. Foi o primeiro carro que eu entrei na pista. Né? E era um carro já muito rápido, né? Para aquela época, 2011, se eu não me engano. Sim. Final de 2011. A minha primeira vez na pista foi no AIC. E saí de lá já com uma vitória. Que massa. Por décimos de segundo, porque são carros iguais, né? Competindo na mesma categoria, então é muito parecido. Até hoje. E eu lembro que eu disputava naquela época com o pessoal que andava já com os primeiros câmbios PDK, que saíram da Porsche. Então, com o mecânico era mais difícil, né? Sim. Cara, até hoje eu não acredito que aquele autódromo acabou em nada, né? A cidade do porte, do tamanho de Curitiba, a importância que ela tem para o automobilismo em todas as categorias. E aqui, o objetivo daquilo era fazer um bairro, né? Um bairro, um condomínio, enfim. Isso. E acharam água lá e no fim não deu em nada. Tudo do mesmo jeito. Exatamente. Baita prejuízo. E tem algum carro que tu teve e se arrependeu de ter? Aquele carro que trouxe dor de cabeça, assim? Não que eu me arrependa, mas um carro que me decepcionou um pouco pela questão do motor e do câmbio foi um A3 2002. Ele era muito bonito, né? Externamente. Eu troquei ele pela BMW Bola na época. Era um A3 2002. Não, o turbo? Não. Era 1.8 20 válvulas, mas aquele câmbio de 4 marchas. Era automático? Horrível. Não, aquele câmbio é ruim mesmo. Eu lembro que uma vez eu fui sair, querer acelerar um pouquinho mais rápido e puxei do N para o D, a homocinética estourou na hora. A trezeta da homocinética trincou. Caramba. E falando agora de sonho, de valor limitado, tem algum carro que é um sonho ter? Sim. Impossível. McLaren F1. Espetáculo. McLaren F1 da época do Need for Speed 2, para quem jogou o Need for Speed, a gente tinha... Era um jogo que trazia muita informação, é como se fosse uma revista de carro, então tinha os vídeos muito bem preparados da antiga Road Track. Então, o Need for Speed 2 digamos assim, o 1 eu considero ele como melhor, mais empolgante, mas o 2 com a McLaren F1 é aquele carro incrível. Sim. Show de bola.
Vamos falar um pouco de futuro. Tem alguma categoria do automobilismo que seria um sonho tu correr ou que a Porsche tá realizadaço? Eu já considero a Porsche assim, a Porsche Cup, pelo que ela oferece, pela velocidade que ela oferece. Um Porsche Cup completamente liberado, ele é muito mais rápido que um Stock Car, por exemplo. Né? Sim. Ele tem algumas restrições que é para dar equilíbrio para a categoria, mas ele é um carro muito rápido, muito seguro, muito eficiente, é um carro testado mundialmente, mas se fosse para falar em alguma categoria que eu acredito que teria possibilidade com muita evolução de chegar lá, seria uma WEC. Né? Participar do Campeonato Mundial de Endurance. De Endurance. Show de bola. E Silvio, para nós ir para o final aí, eu vi que final do ano tu foi num evento lá na Alemanha, que é para campeões e tal. Como é que funciona esse evento? Como é que foi essa experiência? Esse evento aí acompanhei os teus stories, foi espetacular. Cara, é um evento muito legal porque o nome do evento é Night of Champions. Né? Eu peguei o voo com o Felipe Nasser, que vai correr as 24 horas de Daytona agora pelo time da Porsche Penske. E quando me chamou muito a atenção e me guardou aquilo que... Ele disse, estás vindo agora, a tua primeira vez, né? Eu disse, pois é. Ele disse, cara, é festa da firma. É festa de encerramento da firma. Tipo, a festa de encerramento da Porsche Motorsport, não da Porsche, né? Sim. Que a Porsche Motorsport é a segmentação de corrida da Porsche. Tanto é que é em Weissach, não é em Stuttgart, né? É um do lado do outro, mas são divisões diferentes da Porsche. E a festa é realizada dentro da fábrica, né? Então realmente é muito legal. É um encontro de todos os campeões do mundo da Porsche. Então, os campeões do mundo de cada uma das categorias são convidados para ir participar desse evento. E é um jantar, e tem exposição, tem explicação dos objetivos da marca para os próximos anos. Então, tu acaba descobrindo muita coisa nova lá. E, digamos assim, é uma celebração dos campeões. Então, vai ter campeão da Ásia, campeão dos Estados Unidos, da Alemanha, da Holanda, do sul da Europa, enfim, da Austrália, de todas as categorias da Porsche do planeta estão lá. Cara, é muito legal. Que baita ideia, né? Juntar toda a galera. Eu vi que tu foi lá na fábrica, foi no museu também, né? Cara, o museu é espetacular. O museu, ele tá lá disponível, né? Sim. Disponível para visitação. Agora, a fábrica da Motorsport não tá. Né? E tu entrar naquela fábrica, porque na verdade lá tu vê os mock-up dos carros que estão para sair ali. Eu vi coisa que tá para sair, só que para tu entrar na fábrica, hoje eles deixam entrar com o celular lacrado. Sim. Antigamente tu era revistado para entrar. Que é a fábrica do Motorsport, né? Que daí esse é só... É que a fábrica da Motorsport também faz os testes e os planejamentos dos carros de rua. Entendi. Então, por exemplo, tinha eu acredito que era um GT2 RS, né? Que é um modelo que não tem nem previsão de lançamento, que eu tenho certeza que era ele, que eu vi ele lá. Sim. É porque o Boxster novo, por exemplo, que não existe ainda, não tem desenho, não tem nada. Eu vi, era um Boxster, mas... Sim. Todo adesivado. Sim. Que a fábrica, aquela do lado do museu, libera para visitação, né? Mas é uma parte ali, né? Que eu fiz em 2009 esse passeio. Isso. Eu estive lá, tinha recém-inaugurado o museu da Porsche. E daí eu fui no museu da produção, né? Eu passei lá também. Também fiz a visita. Porque... Cara, aquela parte da cidade ali tem um museu, daí atrás tem a fábrica, atravessa a rua tem a concessionária, isso, né? Tudo ali. É tudo junto. Ali. É meio que um bairro da Porsche lá, cara. Legal. É fantástico. É muito legal. E aquele museu, né? A arquitetura, o museu ele é todo de lado, né? As paredes são tudo tortas, é um negócio fantástico. Daí tu entra nas cabines, aperta o botão, daí tem o som de cada modelo. Cara, é muito legal o museu lá. Eu, quando estava visitando a fábrica da Motorsport, o pessoal tá lá porque lá tem um simulador, aquele simulador que o cara fica voando lá. Sim. Foi bem interessante ver o treino, porque quando tu chega na sala de treino é um galpão fechado onde está o piloto e fora parece aqueles centros da NASA, assim. Tipo, tinham 20 monitores, cheio de engenheiro, analisando o que o cara estava andando dentro do simulador. Que louco. Realmente é impressionante.
Naquela hora, quem saiu de lá foi o Pascal Wehrlein. Pascal Wehrlein, ele já correu F1, né? Não permaneceu lá e é piloto oficial da Porsche na Fórmula E. Que massa. Alguns renegados da Fórmula 1 vão parar na Fórmula Sim. E, que é um pesadelo para nós que gostamos de carro. É. Silvio, cara, agradecer muito tu e o Tito. Cara, foi um bate-papo espetacular. Se deixar, a gente fica aí o dia inteiro falando, né? Junta 3 Gearhead na mesa, o assunto Vai é infinito, longe, né? né? Não acaba Vai longe. mais. O Tito, em breve, nós vamos fazer um podcast falando de toda a história dele, que tem muita história para contar, né, Tito? Hoje a ideia era vir aqui para falar um pouco mais a parte de instrutor, mas em breve vocês vão ver o episódio do Tito aí completo. Então, agora é o espaço para vocês agradecerem, fica à vontade de agradecer teus patrocinadores, o espaço é teu, tá Legal. livre. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a minha equipe, que está sempre junto comigo, me dando suporte para todo esse trabalho, né? Porque eles que dão suporte para os patrocinadores, eles que dão suporte para que toda a estrutura funcione quando a gente vai. Então, eu cito aqui a Júlia, o Vitor, que está aqui comigo, o Jeff e o Tito, especialmente, e o Dom, que é o nosso mecânico, né? Esse grupo deve estar presente novamente em 2026. Agradecer a todos os patrocinadores que me acompanharam na temporada de 2025 e também saudar os meus novos patrocinadores, né? Que a gente que é piloto depende dos nossos patrocinadores. Fico muito contente em anunciar 2 patrocinadores de Blumenau, porque se eu pudesse, obviamente, a gente sempre tenta prestigiar quem é da cidade. Hoje é a Odesa, que é uma construtora com uma raiz muito sólida na construção civil, investindo no litoral. Meu patrocinador principal, na pessoa do Máximo, que está aqui me acompanhando hoje, né, da Fernanda e do Guima também, e a Carton Druck. Né? A Carton Druck também é blumenauense, né? Uma empresa com bastante história aqui em Blumenau, né? Bastante enraizada. É uma empresa que tem a cara de Blumenau, então eu me sinto muito orgulhoso de estar representando essas 2 empresas e também os meus demais patrocinadores, né? Que a gente tem a Secret Weapon de Blumenau, fabricante de sistemas de exaustão para carros, com uma sinfonia maravilhosa, a Eurocode Performance, que é daqui de Balneário Camboriú, na pessoa do Rodrigo, a Salt, que é uma estética automotiva ali na Praia Brava, o grande parceiro Alan, que está sempre junto conosco, e também a Zenit e a Pegasus, que é uma fintech lá de Sorocaba, o pessoal com umas ideias assim bem disruptivas, com sistemas altamente tecnológicos e que também se utilizam de toda essa estrutura da Porsche, né, para ganhar visibilidade e trazer o trabalho deles a outro ponto. Show de bola. E o Tito, eu mencionei o Tito aqui, desculpa. Pode mencionar de novo se quiser. Então vou mencionar de novo o Tito aqui. O Tito aí que com certeza vai... eu acredito que é ele que passa mais tempo comigo dessa equipe, porque ele acompanha os trabalhos de simulador. Às vezes ele está num dia cansado, ele também quer ficar só me acompanhando, não quer dirigir comigo. Eu não sei se fica com medo ali de estar tomando pau do aluno no simulador. Mas ele está sempre acompanhando, está sempre junto, dando esse suporte. Eu acho que eu chego tão fortalecido nas etapas justamente pelo bate-papo que a gente tem aí com antecedência. A gente já chega lá rindo, descontraído, que eu acho que nenhuma equipe consegue fazer isso que a gente faz. A gente chega realmente lá bem leve, bem descontraído, para aproveitar mesmo o que o automobilismo tem para oferecer. Cara, que legal, fantástico. Deixar um presentinho para ti, uma lembrança, Opa. Nosso troféu da Expressão Propaganda. Legal. Nosso episódio 14 aí, ó. Bonito, Para ficar aí junto com a tua coleção. Vai, já tem lugar destinado lá na garagem de casa. Deixar um bonezinho do nosso parceiro obrigado. NZ Caps. Olha só. Que bonito, né? Bonezinho para vocês aí. Baita acabamento deles, hein? Puxa. Da hora, né? Da onde que eles são? São daqui de Blumenau? Ah, daqui de Blumenau. Aqui de Blumenau. Olha, de repente eu vou falar com eles para fazer a produção aí do ano. Olha aí, ó. Faz legal. o contato. Tá bom? Pode deixar.
Ele faz, cara, eu fico bem de boné, tá? Então... ele falou que ele faz para um cara da Porsche Cup, ele até me mandou... não fica sem boné. Ele eu me gosto mandou... muito de boné e eu tenho uma coleção de bonés que ficam lá no meu quarto em casa, mas eu não uso porque eu fico muito estranho de boné. Inclusive o Tito disse que eu pareço muito com um alemão batata lá, que a gente conhece. Eu não posso citar o nome que usa... Tu sabe de quem a gente está falando, né? Não faço ideia. Vai blindar? Não vou blindar. Vai blindar. A gente conhece bem o alemão batata, mas é melhor não usar, que senão fica estranho de boné mesmo. É deixar uns adesivinhos aí do Papo Gearhead, vai que sobra um espacinho lá no Porsche para andar com o adesivo do podcast. E aqui uma lembrancinha para ti, então. Aí, é o resíduo do que sobrou da temporada, mas tu vais receber com certeza o nosso kit 2026. Maravilha. Quando estiver pronto. Que agora a gente está nessa fase de preparar, de fazer os layouts e tal. O carro é o primeiro layout que fica pronto, porque ele tem que ficar pronto em razão do volume. Que eles têm que fazer impressão e adesivagem lá na Porsche, lá em São Paulo. Mas agora a gente vai para camiseta, boné, copo, pulseira. Sim. Vai receber o teu kit completo também. Show de bola. Não, esse ano quero ver se eu vou assistir uma etapa também da Porsche Cup lá para prestigiar vocês. Porque, cara, eu assisti em 2021 e me surpreendi, porque, cara, o ronco, o barulho e como é competitiva, né? Porque, cara, quem é público gosta de ver pega, né, cara? E a categoria tem muito pega, né? Isso eu acho o mais tesão da Porsche Cup, porque, cara, quem gosta de corrida, não tem como tu não olhar uma corrida daquela lá e não ficar vidrado, né? Porque é muito bom mesmo, é muito bem bom. legal. Então, cara, mais uma vez agradecer vocês. Você que está assistindo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar sua curtida, comentar, compartilhar para esse vídeo, esse podcast chegar para a maior quantidade de pessoas possível. Então, meu muito obrigado. Até o próximo episódio. Um abraço.